Um grande abraço a você, internauta da TV Diário de Goiás. Estamos chegando para falar um pouquinho de futebol. Hoje a gente vai falar de futebol, de automobilismo, de rádio, de televisão, de Goiás, de Vila, de Atlético. E para falar de todos esses assuntos, meu convidado especial hoje é Teócles José Brocos Awad. Theo José, narrador da TV Bandeirantes, o goiano que o Brasil inteiro conhece, admira e respeita. Meu companheiro, trabalhou comigo durante muito tempo na Rádio K do Brasil, na Rádio 730, hoje brilha trabalhando na TV Bandeirantes. Tudo bem, Theo? Grande abraço. Grande abraço para você, Charlie. Grande abraço para o pessoal que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar falando com vocês. É um prazer maior ainda estar conversando com você, Charlie, esse tipo de conversa que eu realmente adoro. Teócles José Brocos. Teócles. Teócles. Por quê? Teócles. Eu não, minha grego? Mãe é grego. Minha mãe chama Aricles. Agora, o Theo é Deus, né? E o Cles é bom. E eu acho que por isso que minha mãe acabou juntando Teócles, porque não existe esse nome. Theo tem muito. Theo até é moda agora, né? Você nunca achou um... Não, nunca achei, já pesquisei. Teócles eu nunca achei mesmo. Agora, Theo já virou até moda, né? Theo tem um monte agora. Theo é casado, né? Com a dona Thelma. Há quanto tempo? Já tem 29 anos. 29 anos. E desse casamento nasceu o Alessandro. Isso, né? O Alessandro Porto e Awad. Daqui um tempo médico. Doutor Alessandro. Doutor, seguindo a tradição da família que eu não segui. Seu pai é um dos principais médicos da história de Goiás, né? Você tem irmãos médicos, né? E você não quis seguir por esse caminho. Você foi empurrado por esse caminho e não quis ou não, foi por outra área? Não, eu nunca me interessei por medicina. E eu, não é, quem me conhece sabe, eu sempre fui um péssimo aluno. Eu nunca consegui, a partir da quarta série primária, eu nunca consegui passar direto. Eu sempre ficava de recuperação, segunda época, tomei bomba 2 vezes no ginásio, tomei bomba em curso de inglês, que coisa absurda. Então eu nunca gostei de estudar. E quando eu estava ainda no 2º grau, eu conheci o rádio. Eu mexia com som em festa, DJ de festa, e aí eu precisava, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, naquela época a gente tinha era os long play, né, os discos mesmo, de vinil. E aí demorava a chegar, não era uma coisa fácil que chegava aqui. Tinha ali na pracinha da Pericota uma loja que era mais rápida e era caro, né? Quando você era disco importado, você pegava as músicas atuais e tal. E tinha uma rádio chamada Transamérica, que era uma rádio ali na Anhanguera, com a Tocantins, naquele edifício do Cinecap, que essa rádio ela era uma rádio que ela passava as músicas. Ela tinha 2 coisas. Ela tinha uma rádio FM, mas não tinha, era só música. Eram umas fitonas que vinham de São Paulo. E era música, programação pronta. E tinha uma outra parte dela que passava em pizzaria, em consultório. E era um médico, era um doutor Rassi, né? Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas era um médico. E que era amigo do meu pai. Eu falei, pô pai, o teu amigo lá podia gravar uma fita lá, umas músicas novas e tal. E eu fui lá, era o Guilhermando, que foi um grande professor que eu tive, que hoje está em Fortaleza. Aí eu falei, ó... Quando é mandado, você sabe disso. Quando é mandado pelo patrão, o cara já olha com... Pô, esse cara vem me encher o saco aqui. E aí ele gravou a fita e quando eu olhei, foi a primeira vez que eu entrei em uma rádio. Eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. E aí, quando eu voltei para pegar a fita, eu virei para ele e falei assim, você não quer que eu limpe esses discos pra você não, cara? Fica aqui limpando, fica aqui na boa. Porque ela não. Aí eu falei, não, mas deixa eu ficar aqui, eu não vou te perturbar não, eu fico quietinho aqui limpando isso. Aí ele falou assim, então vem aí amanhã. E aí eu comecei a organizar, limpar os discos, organizar. E o Guilhermando tinha uma namorada, que depois virou a esposa dele, eles brigavam demais, e o Guilhermando bebia. Então, com o tempo, ele que fazia essa programação do canal que ia pra pizzaria e tal. E aí ele chegava muito ressaqueado, aí ele falava, programa aí pra mim. Aí eu falei, poxa, vou programar. Aí o que eu fazia? Tinha uma pizzaria na Praça Tamandaré. Eu ia lá quando eu programava e ficava lá naquela pizzaria umas 5 horas. Comendo pizza e ouvindo. Eu falei, nossa, essa programação que fiz, vai entrar tal música e tal. O negócio cresceu. Aí, como as outras rádios começaram a crescer, essa rádio gravada, eles resolveram lá que iam ter 3 músicas por hora nessa rádio gravada local. E precisava anunciar e desanunciar a música. Aí fizeram um concurso.
E quem ganhou foi o diretor comercial, o Vilmar Sintra, que depois foi diretor comercial da TV Anguera, né? E depois eu encontrei com ele na Rádio Araguaia, ele que ganhou o concurso. Mas o Guilhermano me incentivou muito, falou, pô, cara, você tem uma voz boa e tal. Aí o Guilhermano saiu e foi pra Rádio Brasil Central. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter meu primeiro emprego, eu não ganhava nada. Eu falei, agora eu vou ter meu primeiro emprego. Aí o Vilmar Sintra me chama e fala assim, ó, nós resolvemos te colocar no lugar do Guilhermando. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu falei, só que nós não vamos pagar salário não. Aí eu falei, então, amigão, obrigado, tô fora, porque até agora eu era assistente do Guilhermando. Agora o cara sai, ele recebeu um salário, vocês não vão me pagar, tô fora. Passou uns 2 meses, o Guilhermando me chamou para a Rádio Brasil Central. E naquela época, na Rádio Brasil Central FM, teve um decreto do governador que mandou muita gente embora. E eu não estava contratado ainda. Então aí surgiu. Isso na década de 80. Isso lá na Vila Nova ainda, né? E aí surgiu uma vaga de locutor folguista. Aí eu falei, pô, põe um tel aí. O Guilhermando estava lá. Ele falou assim, põe um tel aí. Eu entrei como programador, aí depois eu virei locutor e aí fui embora. Mas o que me levou a afastar da medicina foi a paixão, realmente, à primeira vista pelo rádio. Você trabalhou e marcou seu nome em 2 emissoras, pelo menos assim, com destaque. A RBC FM. Sim, né, é onde realmente eu comecei. Quando você começou, você falou aqui agora, né, o local que é uma escola. Não tem a menor dúvida. Lá eu também trabalhei durante muito tempo, desde os meus primeiros passos. É uma escola para quem quer aprender. Fiz a AM lá, era muito legal. Trabalhei com os profissionais excelentes, né? O Evandro Brant, que foi um locutor de FM que me ensinou demais. É uma pessoa que tem coisas que ele me falava naquela época que eu uso até hoje. Sabe? Então eu aprendi muito. Tinha um pessoal do esporte, Ledes Gonçalves, Evandro Gomes como repórter, na minha opinião, disparado, o maior repórter de rádio de Goiás, de todos os tempos, o Evandro, e um monte de gente legal, né? Agora, na Araguaia FM foi seu grande momento. Foi. E era até o Awad. Era até o Awad. Naquela época, aqui, quando eu fiquei em Goiás, era até o Awad, né? E na Rádio Araguaia é que eu fui sentir realmente o que era uma rádio de massa, né? Eu sou muito amigo do Peninha, o Peninha era o nosso diretor. E eu falo, Peninha, aquela rádio que a gente fez, eu cheguei lá, o projeto já estava pronto. Eu não participei da criação do projeto. Esse projeto foi um projeto do Peninha, do Júnior Câmara, né? Um projeto do Maurício Roriz. Então, quando eu cheguei, era um projeto, mas aquilo ali, eu falo pro Peninha, era uma rádio que naquela época a gente tinha um programa chamado Araguaia Show, que era no domingo à tarde, já do Abardinha Turca, eu e Humberto, que com a maior humildade do mundo, mas é o que o Pânico faz hoje no rádio, a gente fazia naquela época. Eu tomava bronca toda segunda-feira, tomava umas duras na segunda-feira, impressionantes, porque... Mas faziam barulho no domingo. Não, Pô, teve uma vez num show do Menudo, que foram 7 carros quebrados lá atrás, que as pessoas foram até lá, o Menudo deu entrevista, e não era para chamar ninguém. E aí a gente chamou... O Menudo, para quem... Não conhece, o Menudo era o quê? Representava o que eu vou dizer assim, Justin Bieber. Era um Justin Bieber, que para o Brasil era um Justin Bieber. Né? Era. E aí a gente chamou e eles quebraram, assim, mais de 1.000 pessoas apareceram lá, não tinha estrutura. O mais famoso deles era o Rick, acabou ficando o Rick Martin. Isso, era o Rick Martin. E aí, naquela época, a gente fez um trabalho que a gente saía, eu ia em alguns lançamentos disso, não muitos, mas a gente chegava lá fora e falava, de onde você é? Rádio Araguaia? Você falava, nossa, Rádio Araguaia. A gente era cabeça a cabeça com Jovem Pan, com Transamérica. Aquela Rádio Araguaia é um fenômeno. E eu falo pro Peninha, nós temos que escrever um livro sobre aquela Rádio Araguaia. Eu me lembro de eu fazer a gente sempre apresentava show, né? Foi a época dos shows, né? A época de RPM, Paralamas, Legião. Apesar que Legião não gostava de fazer show. Mas os 2 shows de Goiânia eu tava. Eram shows logo no início. Logo no primeiro disco. Logo no início, E teve um show do Engenheiros do Havaí. Aí, ó, os Menudos estão aí, exatamente. Charles, Roy, Rick. Aquele cabeludinho ali. Exatamente. Teve um show na Praça Tamandaré, antes da Praça Tamandaré ser cortada. Eu acho que ela não tinha sido cortada ainda não. Tenho quase toda certeza. Que a gente fez do Engenheiros do Havaí, um show da rádio aberto, era um show de aniversário.
30 mil pessoas. Eu nunca vi tanta gente. Eu subi em cima do palco para apresentar, eu falei, caramba, eu vou falar para esse mar de gente. Então a Rádio Araguaia é um negócio impressionante. Quando... Só se você falou sobre a apresentação, você já apresentou um show da Legião Urbana. Apresentei. O primeiro show da Legião Urbana foi na chácara da 115, né? Ali no... Eu fui para assistir. Eu fui com um amigo meu assistir, nem sabia o que era Legião Urbana. E eu fui para assistir. E outro dia eu tive a oportunidade de passar um dia com o Dado, quando eles vieram com os Paralamas, a gente estava conversando sobre isso. E aí eu assisti, pô, banda bacana de Brasília e tal, ok. Aí quando foi o primeiro show deles, eles só tinham uma música estourada, que era o Será. Eles resolveram fazer pela primeira vez um show no ginásio da Universidade Católica, ali na Praça Universitária, que eu acho que nem existe mais esse ginásio. E esse ginásio a gente só entrava pela entrada mesmo, não tinha uma entrada pro fundo, nada. E o palco estava lá atrás e os vestiários eram os camarins da Legião. E esse demorou demais, e assim, foi muita gente, mas muita gente, demorou demais, e nunca tinha sido feito um show ali, não tinha gerador, estava pendurado tudo na luz do ginásio, e o povo foi ficando nervoso. Eu me lembro que eu subia no palco e falava, gente, daqui a 15 minutos era ninguém me ouvia. A Rádio Araguaia, ninguém me ouvia. E começou o show e acabou a luz. Renato Russo, Dado... Tudo, era a formação, exatamente, a formação inicial. Aí eles voltaram pro camarim e eu subi, olha, e o povo, ninguém me ouviu aquele dia. Eu falei, Diego, mas também vai na minha vida, era só e tal, aí voltar. Aí caiu a luz de novo. E quando eles subiam, eu ficava tomando o uísque deles no camarim. Então eu já fui também aumentando o meu grau. Aí quando a segunda vez que caiu a luz, que eles desceram para dentro do negócio, eu já estava íntimo. Eu tinha tomado, estava me achando um bacana. Aí eu cheguei, o quinto integrante da banda. Aí eu entrei com eles ali dentro do camarim e o Renato Russo estava muito pé da vida, xingando, que absurdo, não sei o que e tal. Eu não volto mais. Aí nisso jogaram uma pedra, era aqueles vidros de vestiário, jogaram uma pedra de fora para dentro e quebrou um vidrinho daquele. Pá, e fez um barulho. Aí todo mundo parou e falou assim, ó, deixa eu dar um toque em vocês. Você falando eu falando pra ele, falei assim, ó, aqui é Goiânia, cara, aqui o povo é meio bravo. E outra coisa, pra sair aqui de dentro tem que passar no meio daquela galera, que não tem saída aqui por trás. Então acho que é melhor eu fazer o show, cara, porque vai ser difícil a gente sair daqui. Aí eles pararam, aí subiram, cantaram mais umas 6 músicas, caiu a luz de novo, aí acabou. Aí nós ficamos ali uma hora e meia, o povo foi embora, não teve confusão, acabou. E foi o único show da Legião Urbana em Goiânia. Eu perguntei pro Dado, eu falei, Dado, vocês fizeram quantos shows em Goiânia? Só um. Depois do sucesso, só um, e o outro da chácara da 115. E ele lembrava. Eu lembrei, você lembra daquela vez e tal? Aí ele lembrava. A Legião que não tomou uma decisão, foi não tocar aqui na região de Brasília, Goiânia. Causou a confusão, né? A confusão que aconteceu no estádio Mané Garrincha. Mas na Araguaia tinha você. Era o eu. Peninha, que era o responsável pela equipe. Era o Peninha era o diretor artístico, era o Vilmar Rocha, que era o comercial, tinha o Fábio Roriz, que era o administrativo, que infelizmente já nos deixou, o Maurício Roriz, que era o diretor das rádios, e aí tinha de locutor o Paulo Hernani, abria a rádio, depois eu passei a abrir, eu, Humberto e o Márcio Anderson. Depois veio a Celi VR, eu fui para de manhã, eu fazia o horário do almoço, eu fui para de manhã, a Celi entrou no meu horário na hora do almoço, Humberto e o Márcio Anderson. E tinha o Paulinho Rasteira, que a gente chamava, que era o folguista. E aí durante muito tempo foi essa turma. E aí tinha o Ditinho, tinha o Mr. Funk na programação, tinha o Wagner, o Vagão na programação. Então essa era a base. Depois foram entrando outras pessoas, né? Eu me lembro do Wagner Quintanilha. Wagner Quintanilha, Beto é isso, o Wagner acho que tá lá no Tocantins. Mas era esse time. Era poxa, um timaço. Marcou, né? Marcou, não. Eu morro de saudade. Merece um livro. Eu encontro muito Peninha e a gente fica lembrando umas coisas, assim, nossa, olha o que a gente fez, olha que merece um livro. Eu já falei pro Peninha, nós vamos escrever um livro, acho que não pode deixar passar. Aí quando eu fui pra TV Serra Dourada, Pois é, isso que eu queria saber. Foi o sucesso do rádio que te levou pra TV ou foi o seu interesse? Não. Foi a TV Serra Dourada, ela abriu aqui em Goiânia e abriu com um programa, o Serra Dourada Esportes. E naquela época era o Ademarzinho. Ademar Costa. O Ademarzinho era o repórter e tinha uma menina que estava começando, que ela ficou pouco tempo. E aí eu já tinha parado de ser locutor de música e já estava com um programa de automobilismo, umas pílulazinhas, o Máquinas e Pilotos, na Rádio Araguaia. Fazia cobertura de Olimpíada, vendo televisão. Me virava e garantia meu salário, né?
E eu tinha casado, eu estava precisando de outra coisa. Aí o Ademarzinho me indicou para o Rangel. E o Rangel era o dono do horário. Aí o Rangel me chamou lá, eles falaram assim, olha, vamos pegar um cara do automobilismo, que esse cara vai trazer dinheiro. Aquela velha história, acha que o automobilismo sempre leva dinheiro, não é bem assim. E aí eu comecei a fazer automobilismo e tudo. Comecei a cobrir time, e era uma loucura, porque a gente saía às vezes, e eu e o Ari Júnior foi o que faleceu, o cinegrafista da Globo no acidente da Chapecoense, que depois se tornou um amigão, um irmão meu. O Ari Júnior começando. Aí, essa foto que eu separei. Aí, ó. Daí tá. Ali a gente tem o Rangel, né? O Éder Pimenta. O Éder. O Ari de chapéu de boné. É o Ari lá no fundo. E você, ó. Né? O Ari tá lá no fundo, isso é no Piquiras, ó. Esse dia nós sentamos às 11 horas da manhã, levantamos às 10 da noite. Eu deixei um hack, a Luciana fala assim, a gente deixou um hack da sala lá no Piqueiras, né? Esse dia foi. Ficou assim o dia inteiro, né? Foi o dia inteiro. Foi o dia inteiro, grande Foi o dia inteiro, grande Ari. E ele trabalhou com você nesse período na Serra da Então, aí a gente pegava 7 pautas para fazer, eu fazia hora da tarde. Karatê, judô, e aí eu virava, e já falei isso pro Rangel, eu virava e falava assim, Ari, 7 pautas é duro, hein? O que a gente vai derrubar? Na saída, mas quem vai derrubar? Karatê, a gente ia num canto fazer karatê aqui, acho que era aqui na Avenida Goiás. E que era fedido pra caramba. Eu falei, não, esse troço não vamos não, cara. Aí tinha sempre uns embarque do vôlei na rodoviária. Eu falei, não, rodoviária não tem imagem bacana. Esse embarque caiu. E aí a gente fazia o futebol e fazia automobilismo, a gente ficava lá 3 horas fazendo automobilismo. E de vez em quando a gente passava assim num bar, falava assim, Ari, vamos derrubar mais 2 aqui, vamos ficar tomando uma cervejinha. E a gente voltava e o Rangel ficava louco. Falou assim, mas vocês não fizeram. São irresponsáveis. Não tem jeito, mas pô, foi uma época maravilhosa, aprendi muito, muito, muito. E aprendi muito com o Cassinho naquela época era o diretor de jornalismo. Ele sempre me chamava, me ensinava. E dali foi o passo para eu começar a fazer televisão nacional, porque eu comecei como repórter na antiga Rede Manchete, fazendo reportagem na Fórmula 3. Nacional foi a Manchete. Foi a Manchete, fazendo reportagem na Fórmula 3. Eu já cobria a Fórmula 3 sul-americana, que naquela época aqui de Goiás tinha o Alencar Júnior. Eu já cobria para a rádio, eu entrava com os boletins e tal, eu cobria. E o Alencar, o Alencar era muito influente, um dia ele virou e falou assim, esse negócio de ficar fazendo só aqui não dá certo, não. Vamos fazer nacionalmente, eu estou precisando de notícia minha pro povo. Ele falou assim, eu vou te colocar como repórter na próxima transmissão. Esse cara tá louco, né? Aí fomos para Cascavel, corrida em Cascavel, uma chuva. A gente fazia o treino do sábado, o treino classificatório. Uma chuva, o comentarista era o Luiz Carlos Largo, o comentarista era o Lito Cavalcante e o narrador Luiz Carlos Largo. Uma chuva, daí assim, aquela coisa também, a mesma história, pistolão, né? Aí os caras falaram, seu equipamento tá lá, pega e daqui a pouco entra no ar. O que eu tomei choque nesse dia, mas uma chuva, ninguém me falou nada o que era para fazer ou não, mas como eu já via, e deu certo. Aí teve um dia que eu voltei lá no Alencar para fazer uma reportage, ele falou assim, Theo, esse negócio de repórter não dá certo não, cara, tem que ser narrador, para ganhar dinheiro tem que ser narrador. Você narra? Aí eu falei assim, Alencar, eu nunca narrei não, cara, mas eu acho que eu narro. Aí ele falou assim, então tá bom, então a próxima corrida vai ser em Rio Quarto, eu vou arrumar para você narrar. Eu falei, viu, Largo? Não, preocupa não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ouvir fita do Luciano do Vale, do Galvão Bueno, fita do Largo. Comecei a ouvir em casa, naquela época era fita cassete, né? Arranjei, comecei a ouvir. E aí o Largo ia fazer uma outra corrida que não podia, a gente foi para Rio Quarto. Rio Quarto é uma cidade lá no interior da Argentina, era um dia de viagem, com uns argentinos loucos dentro de uma van. Aí chegamos lá, era uma cabine pequena e não tinha monitor de nada, nem de tempo, nem de... Eu falei, mas como é que faz isso, cara? Aí tinha da televisão argentina do lado, eu ficava olhando do lado e narrando. E a gente conversou com o dono, que era o Toninho de Souza, que era o dono da categoria, e falou assim, olha, a transmissão está muita assessoria de imprensa, a gente precisa dar uns pau na categoria também e tal. E ele falou, não, pode dar uns pau. E foi uma corrida que só teve confusão, os caras foram fazer o resgate de um carro do Guido Forte, que era um italiano que depois teve até na Fórmula 1, e capotaram o carro do Guido Forte, e a gente, isso é comédia pastelão e tal. Beleza, a gente chega em Guarulhos, naquela época não tinha esse negócio de internet, era fax. E aí, como é que foi a transmissão? O Toninho de Souza perguntou. Eu falei assim, beleza, a transmissão foi bacana e tal. Então tá bom. Aí quando a gente chega em Guarulhos, o Toninho estava no mesmo voo, aí a mulher dele fala, o que vocês fizeram na transmissão? O Toninho olhou e falou assim, vocês acabaram com a minha categoria. Eu falei, não, que isso, Toninho e tal. Aí o Alencar falou, Theo, segura a onda aí, mas o Toninho tá muito bravo. Mas foi bem, hein? Foi bem e tal. Nisso surgiu a Fórmula Chevrolet
E a Fórmula Ford, surgiu primeiro a Fórmula Ford, aí eles me chamaram por causa dessa transição para fazer a Fórmula Ford, e depois surgiu a Fórmula Chevrolet, que não existia, que era um esquema maravilhoso, e me chamaram para fazer a Fórmula Chevrolet. Aí eu já fui com... Eu continuava trabalhando na Serra Dourada, eu tinha um cachê, e eu fazia matéria para o Zé Carlos lá, para o Rangel lá. Aí eu fui para a Fórmula Chevrolet ganhando um pouquinho mais, já deu para começar a pôr a carinha de fora, e foi uma época que o Galvão tinha ido para a CNT. Ele saiu da Globo? Ele saiu da Globo, foi para aquela CNT, ficou foi um ano. Quando? Foi Gente, depois da Copa de 92, se eu não me engano, foi isso. Foi esse período. Acho que foi 92. Aí eu tinha uma relação com o Reginaldo Leme, uma relação mais ou menos. Aí o Reginaldo virou e falou assim, Theo, a Globo está procurando um cara para narrar a Fórmula 1. Porque eles não estão gostando do cara que ficou narrando Fórmula 1 lá no lugar do Galvão. Eles estão procurando um cara. Já fizeram teste e tal. Eu falei assim, eu vou dar um toque. Que dia é a sua próxima corrida? Aí eu falei, minha corrida é em Brasília, Chevrolet. Aí ele me ligou. Naquela época, eu acho que não tinha celular, me ligou em casa. Aí ele falou assim, o Boni vai assistir a sua corrida, que eles não acharam o cara ainda. Aí eu falei, caramba, minha chance, né? Que pressão, né? O Boni falei, que era o grande era o responsável, todo-poderoso. né? Era o homem da Globo. Eu falei, pô, minha chance. Aí, fiz a corrida. E de lá eu já saí para ir para Cascavel. Quando eu parei no aeroporto de Congonhas, eu fui no Orelhão e liguei pro Reginaldo. Falei, Reginaldo, e aí? Ele falou, cara, tem uma péssima notícia para você. Eu falei, o que foi? O Galvão tá voltando. O Galvão não deu certo lá, o Galvão tá voltando, então morreu. Aí ele falou assim, mas a Fórmula Indy foi para Manchete. E eles estão sem narrador. Eu falei, tá bom. Aí fui lá para Cascavel, quando eu voltei, eu tô um dia para dar o golpe no Rangel. Eu falei, Ari, vou passar em casa, a gente tava sem grana. Vou pegar uma cervejinha, em casa eu tinha, vou subir, pego. São as coisas de Deus. Eu vou pegar uma cervejinha. Quando eu entro em casa, toca o telefone. Isso eu não era para estar ali naquela hora. Eu passei para pegar uma cerveja. Aí eu atendo o telefone, aí eu falei assim, olha, aqui é a secretária do Xerxes. O Xerxes era um diretor da Manchete. Aí eu falei assim, aqui é a secretária do Xerxes, o Xerxes quer falar com você. E eu sabia quem era o Xerxes. Aí eu falei, tá bom. Aí o cara falou, ô, Theo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, você tem jeito de vir para São Paulo amanhã? Aí eu virei e falei assim, tenho. Ele falou assim, seu passaporte está em dia? Aí eu falei, tá. Porque eu fazia essas corridas sul-americanas, né? Aí tá. Aí ele falou assim, então minha secretária vai ver o horário do voo, tudo, e a gente queria bater um papo com você amanhã. Eu falei, pô, é sobre a Fórmula Indy. Eu falei, caramba. Aí quando eu cheguei lá, me buscaram no aeroporto e tal, aí reuniu assim uma mesa grande, umas 10 pessoas, essa história é muito engraçada, umas 10 pessoas, aí eu entrei, aí o chefe falou, olha, vamos fazer a Fórmula Indy, não sei o que, o Emerson gostou de uma gravação sua, e o Emerson tem um peso muito grande na nossa escolha, nós também gostamos. Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi, que era o dono dos direitos, tirou da Bandeirantes e foi para a Manchete. E nós queremos te contratar. Aí ele falou assim, nós vamos fazer uma proposta. E tinha um carinha lá escrevendo, e eu ficava olhando para eles e falei assim, manda aí o que vocês quiserem, eu tô dentro. Rapaz. Eu fiquei pensando, assim, eu pago para narrar esse negócio, é a minha chance. E aí eles me ofereceram $1.000. $1.000 de salário. Era muito dinheiro? Não era não, era naquela época, eram uns R$3.000. E com eu podendo morar em Goiânia. Quando eu saí, aí ele falou assim, nós vamos almoçar, o contrato vai ser redigido, você dá uma olhada e você assina. Aí eu falei, tá bom. Aí eu esperei lá, redigiram um contrato, aí eu fiquei lendo o contrato. Chegou o Newton Traves, que foi outra pessoa muito importante da minha vida. O Newton Traves, que era diretor artístico, ele chegou na saleta assim, passou, aí voltou, falou assim, quem que é você? Aí eu falei assim, sou o Theo Awad, lá de Goiânia. Ah, você é o narrador? Eu falei, ele falou assim, entra aí. Aí eu entrei com o contrato, aí ele falou, e seu contrato? Eu falei, Ele falou assim, eu posso dar uma olhada? Eu falei, claro. Aí entreguei para ele. Aí ele olhou e falou, não, esse contrato aqui não tá legal para você não. Esse contrato aqui não tem 13º, é prático colocar uma passagem executiva para você e para sua mulher no final do ano, aqui não tem multa, não aceito isso não. E você já ia assinando o contrato. Eu falei assim, o que é isso, Nilton? Essa é a chance da minha vida, eu vou assinar a estrofe. Não. Mexe no contrato. Aí ele falou assim, depois você volta aqui pra gente conversar. Aí eu fiquei ali, falei, cara, vou falar, não vou. Eu falei, vou falar, né? Aí voltou e falou, esse contrato tá legal não. Os caras assim, não, a gente muda. Era um contrato tão ruim, a gente muda. Eu fiquei lá só 3 meses, aí mudou de dono, não me pagaram os 3 meses. Mudou de dono e o Emerson assumiu a equipe. Aí quando foi no Elcio, tinha o Ricardo Scalamandré, que era o braço direito do Emerson, que é o meu guruzão, é o meu pai de televisão. Aí o Ricardo Scalamandré falou, quanto você ganha? Eu falei, ganho $1.000. Eu falei, não, o narrador da Fórmula 1 não pode ganhar só $1.000 não. Você vai ganhar $3.500. Eu falei, nossa.
Aí já era um salário bacaninha. Ia receber, ué. Você tá Ia- recebendo os e 1.000? pagaram todos atrasados e o Ricardo abriu a minha carreira. Assim, vai por aqui, vai por ali, me ensinou muita coisa. E o Newton, quando eu fui pro SBT, quando a gente saiu da Manchete e foi pro SBT, eu liguei pro Newton, falei, Newton, SBT, e aí, o que eu faço? Eu falei assim, não, pede isso, pede aquilo. O Newton continua, é uma pessoa que eu devo muito, e ele é que trocou meu nome, por isso que eu cheguei no nome. Ele acabou fazendo o papel de empresário. Foi, Né? Porque foi. muda isso aqui, Foi. exige isso. Foi. Aí quando a gente foi fazer a primeira corrida, que era na Austrália, na linha, naquela época era linha, o Newton entrou na linha e falou assim, Theo, a gente fez um trabalho de divulgação sua aqui em São Paulo e as pessoas não estão acertando seu nome. Estão falando Theo Awad, Theo Awad, Theo Awal, dá uma cacofonia, Theo Awad. Você não quer... Ele já tinha falado isso para mim antes. Eu falei, não, muda não. Aí ele falou, você não quer trocar seu nome, que a gente vai pro ar daqui a pouco. É a última chance. Aí eu falei assim, é melhor para mim, Newton? Aí ele falou assim, vai ser melhor para sua carreira. Ele falou assim, então para trocar, pode pôr o José. Que na verdade não é uma troca, né? Porque é Theo José Brox Awad. Aí virou o Theo José. Meu pai, aí ele morreu em 93, ele curtiu essa parte só um pouquinho. Meu pai ficou muito chateado. Ele achava que era por causa dos blocos. Os judeus é que falaram, e não foi uma ajuda do Newton Travesso. E você se arrepende de ter mudado o nome? Não, de jeito nenhum. Theo, e você consolidou seu nome no automobilismo, né? Eu acho que assim, pra gente que acompanha muito o esporte, acho que o Galvão e o Theo José são as vozes do automobilismo nacional. O Galvão acabou ficando na Fórmula 1, né, por conta da Globo, você na Fórmula Indy, mas você também narrou Fórmula 1 na Jovem Pan. Narrei 10 anos. Eu narrei 10 anos na Rádio Jovem Pan. Eu peguei o Nilson César, que era o narrador de Fórmula 1. Ele tinha assumido a posição de número 1 com a saída do José Silvério. E aí eu estava nos Estados Unidos na PSN, quando a PSN fechou. Eu estava sem emprego, eu me lembro disso muito bem. Eu estava sem emprego, eu estava conversando com o Aurélio para fazer a Fórmula Truck, mesmo morando nos Estados Unidos, mas não tinha nada acertado ainda. Aí quando a PSN fechou e foi uma coisa muito rápida, eu falei, caramba, e agora? Eu tenho um dinheirinho aqui que me segura um pouco, vou ter que fazer minha mudança. Eles não pagaram minha multa, nada. Aí eu sabia, o Everaldo Marques, ele narrou 3 corridas nessa transição da Fórmula 1, mas o próprio Everaldo, que é um amigo que eu tenho, ele falou assim, ó, o seu Tuta não está gostando, não tá legal, eles vão procurar um outro. Aí eu falei assim, não é você, Everaldo? Você não vai continuar? Ele falou, não, eu não vou ser, eles vão procurar um outro. Aí eu falei, cara, então, já que você está dizendo isso, eu vou me candidatar. E aí eu liguei pro seu Tuta. Eu já conhecia o seu Tuta, porque a gente fazia boletim de Fórmula Indy, a filha dele, a Fernanda, é madrinha do meu filho, de batismo, e eu era madrinha de casamento, eu fui padrinho de casamento dela, depois ela separou. E aí eu liguei pro seu Tuta. Eu falei, seu Tuta, aconteceu isso aqui e eu tô voltando. Seu Tuta que é o... Que era o dono, da né? Jovem Não, Pan. é o pai do Tutinha. Hoje ele tá afastado, né? Ele tá muito doente. E outra pessoa também que me ensinou muita coisa. O seu Tuta, nossa senhora, eu conversar com o seu Tuta era uma aula sempre. E aí eu cheguei pro seu Tuta e falei, olha, eu tô sabendo que você tá precisando de um narrador. Tem alguma chance? Ele falou assim, desempregado você não está mais. Você pode dar as entrevistas aí do negócio da PSN, dizendo que você já tem emprego em São Paulo. Ele falou assim, isso aqui é rádio, não é televisão. Aí eu falei, seu Tuto, não quer nem saber quanto. Quando a gente chegar aí, a gente se fala. Eu falei, então vem que tem corrida domingo, será uma segunda-feira. Aí eu falei assim, vem na sexta, a gente conversa e tal. E aí eu fiz 10 anos na Jovem Pan. Depois eu fiz a Fórmula Truck, acabou dando certo. E pronto. E aí você falou um pouquinho, né, da sua carreira até agora, a gente falou muito sobre automobilismo. Quem é o grande piloto da história do automobilismo, na sua opinião? Para mim é o Ayrton Senna. Por quê? O Ayrton Senna que despertou em mim essa paixão pelo automobilismo, né? Eu acho que o Ayrton Senna, ele era um piloto que não tinha limite, né? Para ele não tinha corrida perdida. Ele podia estar lá atrás, ele vinha, foi o Ayrton Senna. Para mim foi acho que ele era um cara com uma força de vontade que eu nunca vi em nenhum outro esportista como eu vi no Ayrton Senna, sabe? Eu acho que o mental dele era uma diferença muito grande. O Piquet pode ter sido até mais piloto na arte de pilotar. Agora, o mental do Ayrton Senna era um negócio absurdo. E o Ayrton Senna, para mim, ele foi o maior esportista que eu já vi. Em todos os sentidos. Por exemplo, ele nunca dava uma entrevista sem boné. Ele sempre falava alguma coisa que marcava nas entrevistas. Ele sempre estava preparado para tudo. Eu me lembro que ele era patrocinado da McLaren pela Hugo Boss
E o Emerson foi o representante da Hugo Boss no Brasil durante muito tempo. E o Willy Hermann, que era uma pessoa que trabalhou com o Emerson, virou depois até comentarista nosso, ele falava naquela época, quando ele ia correr, ele ia embora para fazer Silverstone, Barcelona, sei lá, e a Globo cobria o embarque dele. Eu me recordo bem disso. E ele sempre andava com uma bolsinha da Hugo Boss. O Willy falava assim, quando aparece aquela bolsa, o estoque nosso acaba. Então ele foi um piloto que tudo nele era bom. Por exemplo, teve uma passagem dele que a Globo proibiu, antigamente, hoje é proibido total, mas antigamente, quando você fazia o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, as televisões, elas entravam. O SBT, a Bandeirantes, era da Globo, mas elas entravam para fazer a reportagem. Não podia transmitir, mas fazia reportagem. Depois a Globo resolveu cortar isso. E o Senna tinha um patrocínio do Guaraná Antártica. O que o Senna... Olha que loucura, o que o Senna fez? Acabava o treino na sexta-feira, o treino no sábado e a corrida no domingo, ele pegava um helicóptero de Interlagos, ia até o escritório dele, dava uma coletiva para todas as televisões no escritório dele e voltava para Interlagos para conversar com a equipe. Então, para mim, ele foi completo em todos os sentidos. E o mental dele é um negócio absurdo. Theo, vamos mudar de esporte, vamos falar de futebol. Você é um dos poucos narradores, um dos poucos grandes profissionais de imprensa que nunca tiveram problema em declarar, né, a sua paixão clubística. Sim. Né? Você é goiano, né, e torce para o Goiás. Por quê? Por que não o Vila? Por que o Goiás? Por que não o Atlético? Por que não o Goiânia? Era para ser o Goiânia. E por que não foi? Quando eu era pequeno, tinha a minha mãe era Goiânia, o meu irmão mais velho era Goiânia, o meu irmão acima de mim era Goiânia. E eu não tinha eu gostava de futebol, né? Não tinha nada disso. Aí eu ia ser Goiânia. Já tive camisa do Goiânia. E tinha um parente de um amigo meu, do Valério, que ele era o médico do Goiânia na época, era Estádio Olímpico. E aí ele falou, um domingo, um jogo de manhã, eu não sei se era torneio início, era um jogo de manhã, ele virou e falou assim, eu vou te levar para você ser mascote no domingo. Pô, para mim era o máximo, eu vou entrar no Estádio Olímpico, mascote do Goiânia. Que era o time da época. Ganhava tudo. Ele me deu o bolo. E aí eu fiquei numa raiva danada. E aí virei Goiás. E fui mascote do Goiás no Estádio Olímpico. Eu me lembro um jogo 73, campeonato de 73. Eu fui mascote com o Pelé jogando no Santos. E aí tem um outro dado que o Pelé também me marcou negativamente. Eu estava com um lápis, um papel, ele no aquecimento. Os mascotes naquela época, a gente entrava com o time, ficava por ali e sentava do lado do banco. Os mascotes não saíam igual é hoje, não. A gente sentava do lado do banco, não eram uns 6, 7 mascotes. E eu não sei quem me levou para ser mascote do Goiás. Acho que era um Sebas, porque meu pai era muito ligado ao Sebas. E eu era mascote do Goiás, eu era um dos 6 mascotes do Goiás. E ficava do lado do banco. Naquela época não tinha esse negócio de Gatorade, a gente ficava chupando laranja. O Lumumba era o goleiro reserva. O Lumumba tinha uma mão gigantesca assim, eu ficava brincando com a luva do Lumumba. Então, eu fui pedir o autógrafo pro Pelé. E o Pelé virou e falou assim, agora não, garoto. Eu nunca mais, isso ficou na minha cabeça, eu não considero o Pelé o rei e tudo, mas o meu ídolo era o Rivelino. E o Rivelino veio jogar na máquina tricolor. Fluminense. No Serra Dourada, acho 75 isso. Eu sou péssimo pra data. E eu fui mascote. E eu cheguei no Rivelino e falei, Rivelino, e depois roubaram esse autógrafo meu. Eu tava guardado assim, mas agora eu tenho uma camisa dele, autografada por ele, que foi o meu grande ídolo, é o meu grande ídolo do futebol, o Rivelino. E a partir daí você virou torcedor mesmo. Aí virei torcedor, assim. A primeira torcida organizada do Goiás, a Goiás Jovem, eu que criei. Agora, a torcida organizada naquela época eram 7 pessoas. O que a gente fazia? Eu ficava a semana inteira cortando o jornal, colocava talco, e aí minha mãe tinha uma caravan, colocava o sacão lá, tinha faixa, que a gente arranjava dinheiro com os amigos no colégio, fazia a faixa Goiás Jovem, não era Força Jovem, era Goiás Jovem. Eu me lembro até um dia que ia um jogo do Vila Nova, a gente chegava cedo, aí passou um torcedor do Vila Nova, olhou pra cima e falou assim, Goiás Jovem, porque o Macalé não joga hoje, né? Sabe que o Macalé era o zagueiro do Goiás. Então, assim, aí acompanhava o Goiás, poxa, todos os jogos,
Mas não tinha nada, a torcida organizada era isso, era eu mais uns 6 para fazer só isso e ir nos jogos. E aí é uma paixão que não tem jeito de arrancar. E você é daquele torcedor de dia a dia que acompanha o noticiário, que acompanha o jogo, que sorri com o resultado, comemora, que se frustra com a derrota? Tem dia que eu não durmo, né? Ultimamente tá difícil dormir, né? Você tem dormido pouco ultimamente. Muito pouco, assim. Eu acabei entrando, depois de resistir muito, eu acabei entrando para participar mais da diretoria, porque a gente na Band não está fazendo mais nem Copa do Brasil, nem Série A, nem Série B, então não há um conflito de interesse. E o Sérgio Rassi, que é um amigo da família, quando eu tinha uns 12 anos, jogava muita bola na casa dele, ali no setor sul. Ele é o melhor amigo do meu irmão, do Péricles, que é médico também. Então conheço, frequentei a casa do Sérgio Rassi, conheço tudo isso. Ele me chamou para participar do Conselho da Presidência. Esse conselho ele foi ativo no início do ano passado, uns 2 meses, 3 meses, foi ativo. Aconteciam reuniões. Reuniões, a gente ia lá e dava palpite, eu palpitava bastante. É diferente do chamado colegiado que existe agora, né? Era um outro conselho. Eram 7 pessoas. Que faziam análises mais gerais, não era só sobre o futebol. Mas a ideia que eu tinha disso era assim, o Sérgio ia reunir só com a gente e depois levava o que a gente... Era o conselho da presidência, mas a gente acabou indo para as reuniões. Então, por exemplo, eu participei de reunião com todo mundo, participei de reunião que eu detonei esse Ximenes, eu fiz um estudo de jogador, uma reunião pesadíssima, mas eu não achava que era para isso, eu acabei me envolvendo nisso. Chegou um ponto no ano passado que eu me afastei porque eu não concordei. Eu falava assim, pô, o que eu digo, vocês não fazem. E o que vocês fazem, vocês não pedem opinião pra gente? Então eu tô fora. E aí eu me afastei. Nesse ano, o Sérgio me procurou de novo, não, volta. Eu entrei com um projeto do futebol feminino. Fiz um projeto do futebol feminino que vai ser obrigatório para todo time de A e B. Goiás, Vila, Atlético. Vai ser obrigatório. Estão disputando aí as principais divisões do Campeonato Brasileiro a partir da próxima temporada, né? A partir da próxima temporada, quem tiver na Série A... É obrigado. É obrigado. Então, por exemplo, se o Goiás ano que vem estiver na Série A, tem que ter o time feminino. Tem que ter o time profissional e uma categoria de base, pelo menos. Né? E aí eu entrei nesse projeto, conversei com muita gente lá, fiz um projeto, modéstia à parte, bem interessante. Uma parceria e só com isso. Eu falei, eu só quero mexer com o feminino. A minha experiência com o profissional foi muito ruim e vocês não me escutam. Mas a paixão é muito grande. Então, eu acabei... O Sérgio falou, pô, volta, conversa com as pessoas. E é da mesma forma. Eu ia lá e falava, ó, eu acho que isso aqui é legal, acho que isso aqui não é legal. Eu tive uma reunião com o marketing, com a assessoria de imprensa. Eu acho que a gente pode fazer isso. E não fazem nada. Então, tudo que eu falo... Pelo menos para saber se eu estou certo ou errado, ninguém faz. Vamos contratar esse jogador, indico alguns, a função também é essa, treinador, não fazem nada. Então, eu ainda, a última vez que o Sérgio falou comigo tem uns 10 dias, depois ele não falou mais, ele pediu uma opinião sobre uma coisa que não aconteceu, e aí ele não falou mais, então minha opinião não valeu para nada. Mas eu estou esperando porque eu estou analisando se eu vou ficar só com o feminino e esquecer o resto, ou se eu vou me afastar realmente, apesar do carinho enorme que eu tenho pelo Sérgio, porque eu não concordo com o que está sendo feito no Goiás. Não concordo desde o ano passado. Mas qual que é o grande problema que você acha que o Sérgio atravessa? Porque na área administrativa, no sentido de finanças, a administração do Goiás é muito forte, muito boa. Ele encontrou lá o Paulo Lopes, que vem fazendo essa gestão, porque o Sérgio não tem tempo de estar no dia a dia do Goiás. O conselho fiscal é muito bom. Atuante. Mas a principal área do Goiás é o futebol, né? Sem dúvida. A base pode ser campeã brasileira, né? Apesar que perdeu agora, tomou uma cacetada 6-0, né? Brincadeira. O que acontece na base, daqui a pouco no futebol feminino, no marketing, nas redes sociais, claro, o torcedor está atento, mas se não tiver o resultado no futebol profissional, ele fica chateado. O que você acha que aconteceu nesse período Sérgio Rassi, que vem de 2004 para cá? Eu acho que o Sérgio ouve muitas pessoas. Eu acho que quando você é presidente, é bacana você ouvir, mas você tem que ouvir quem realmente você tem que ouvir. E eu acho que o Sérgio pede muita opinião, e eu acho que o Sérgio, ele decide com muita gente, tem que decidir com a cabeça dele, sabe? Ele é um presidente que eu tenho o maior orgulho de estar no Goiás, porque ele limpou o Goiás, é ético, é corretíssimo. Agora, com relação ao futebol, eu acho que ele ouve muita gente. E a gente não teve, eu vou falar do ano passado para cá, vou mais. Desde que o Marcelo Segurado saiu da direção de futebol do Goiás, que naquela época era inexperiente, e eu às vezes fui crítico do Marcelo Segurado,
E o Marcelo é torcedor do Goiás até mandar parar. O pai do Marcelo é um dos maiores nomes do futebol do Goiás, o tão segurado, né? Então, desde que o Marcelo saiu, eu vejo que o futebol do Goiás caiu muito. Foi em 2004, foi o último ano do Goiás na Série A. Aliás, penúltimo, né? 2004 o Goiás fez uma campanha regular, não empolgou, mas também não passou sufoco. Foi com o Ricardo Drupes, que aí em 2015 veio o rebaixamento. O Goiás começou com o Goiás trocou muito de técnico. Sim, né? sim, Começou sim. com o Wagner Lopes, do Atlético, depois veio o Hélio dos Anjos, Julinho Camargo, Arthur então, Neto. Ali, quando trouxeram o Hélio dos Anjos, eu falei pro Sérgio, eu falei, ó, com esse, até falei o nome desse cara, hein? Eu falei, com esse treinador, eu tô do outro lado. Eu não posso torcer para um time que tenha esse treinador à frente dele. Não posso, sabe? Então eu me afastei. Aí depois, nessa história do Marcelo, quando o Marcelo saiu, aí trouxeram o Ximenes, né? Trouxeram, e agora colocaram o Osmar, que é um cara que é corretíssimo, um cara que categoria de base fez um trabalho maravilhoso, mas não tem experiência para estar ali e no momento que a gente precisa alguém para tomar decisão, chegar e falar assim, eu vou contratar o Charles, acabou, não vou pedir opinião pro presidente do conselho, a gente precisa de um cara desses ali. E eu acho que o Marcelo Segurado seria uma boa pessoa agora. Tá no Ceará. Tá no Ceará. Seria uma ótima, tá fazendo um bom trabalho. Com as dificuldades que tem o Ceará, foi campeão cearense. Tá fazendo um bom trabalho. Com as dificuldades todas que tem, o orçamento que tem. Tá fazendo um bom trabalho e aprendeu muito. Então, eu traria agora, e se eu for o Sérgio, eu traria agora e traria um treinador, sabe? E outra coisa, o Goiás, o Sérgio, ele é muito bonzinho com os jogadores. Os jogadores chegam, ô, presidente, doutor Sérgio, nós vamos correr agora, hein? Agora pois você vai é, ver. eu vi uma declaração do Sérgio onde ele disse que os jogadores passariam a ter mais responsabilidade. Mudariam atitude. Ué, então mudariam o que estavam atitude. fazendo lá? Que atitude eles estavam tendo, então? Então, ele fica refém de jogador, outra coisa. Tudo lá é bicho. Pô, pra subir, toma 3 milhões, toma 4 milhões. Não, gente. O Corinthians está provando isso. Mais uma vez, um time de futebol está provando isso. É comprometimento, é o grupo fechar com o treinador, fechar com a causa. Esse grupo do Corinthians não é o melhor grupo, mas nem de longe, em termos de brasileiro. O Flamengo tem um grupo melhor, o próprio Palmeiras tem um grupo melhor. Se a gente for mais adiante, o Atlético Mineiro tem um grupo melhor, mas é um time que o Carille trouxe eles e falou, vamos jogar assim e vamos ganhar. Uma torcida que o tempo inteiro está junto, que a torcida do Goiás já foi assim também. Né, já teve junto do time, agora ela está magoada. Isso era uma coisa que toda reunião falava, gente, a gente pode ganhar do Vila Nova 10 vezes. A torcida vai continuar magoada. A torcida foi muito maltratada nesses últimos anos. Temos que fazer um trabalho para resgatar o torcedor do Goiás. E o que é o trabalho? É um time ganhando e um trabalho também em volta. Sabe, por exemplo, o nosso sócio-torcedor, nosso torcedor não deve ter nem 2 mil pessoas, gente. É, muito pouco, né? É um absurdo. O tamanho da torcida. Agora, é uma coisa que desde a primeira vez... eu me lembro de uma reunião claramente. Eu falei assim, olha, estava o Elias lá ainda, diretor de marketing. O Sérgio falou assim, estavam refazendo um sócio-torcedor. O cara vai vir aqui sexta-feira para a reunião? Aí o Elias falou assim, não, Sérgio, ele só vai vir na outra semana, porque ele falou que sexta-feira tinha uma reunião com um time, um Flamengo, um Atlético Mineiro, e aí ele tem que ir lá na reunião. Aí eu falei assim, então esse cara não serve. Esse sócio-torcedor não serve, porque o Goiás tem que ser prioridade. Sabe, a gente tem que ter uma empresa que o Goiás seja a prioridade. É que eu acho que o que eu não me adapto à filosofia do Goiás é que eu penso que o Goiás pode ser um Manchester United, um Barcelona. Vai ser bem provável que não, mas eu penso que a gente tem que trabalhar para isso. O Goiás pode ser maior do que... Eu acho que todo torcedor do Goiás ele tem essa convicção. O Goiás pode ser muito maior do que é. Por exemplo, o nosso Twitter é terceirizado. O nosso Twitter é terceirizado, gente. Por exemplo, se o pessoal quiser agora escrever lá, o fulano plantou uma bananeira na casa dele, não sei se pode, porque ele é terceirizado, é uma empresa de São Paulo. O que é isso? Isso eu não concordo, sabe? Esse negócio de ficar lá guerreiros, nossa, quem que é guerreiro? Quem que o torcedor do Goiás considera guerreiro nesse time? Outra coisa que eu até na terça-feira eu escrevi, estou cansado, agora vou falar mesmo. Na terça-feira eu escrevi, cadê os videozinhos motivacionais? Eles vão colocar depois da derrota? Vamos pensar grande. E eu já falei, gente,
Assim, eu sou um cara fuçador, eu estudo muito, eu sou internet o tempo inteiro. Olha como é que as 500 milhas de Indianápolis faz o Twitter. Olha como é que o Real Madrid faz o Twitter. Olha como é que a seleção portuguesa, a Confederação Portuguesa faz o Twitter. Sabe, vamos fazer isso. Por exemplo, quando é jogo na Serrinha ou mesmo jogo no Serra Dourada, uma coisa pequena. Eu não aguento mais ouvir aquele hino do Goiás, gente. Quando eu ia fazer jogo pela Bandeirantes, você chega lá, eu chego cedo. O jogo era 5 horas da tarde, 2 horas eu estava na cabine, eu ouvia 3 horas aquele hino na cabeça. Sou Goiás e Esporte Clube. Adoro o hino, sei o hino de cor, mas só aquela música, vamos fazer uma trilha. Olha, hoje, quem escolheu as músicas aqui foi o Léo Gamalho. Pô, bacana. Foi o Lincoln, sabe? E ali você joga os seus patrocinadores o tempo todo. Mas nem isso eles, sabe? Entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Porque por mais que o Serra Dourada não seja do Goiás, a partir do momento que ele tá ali jogando, ele pode ter algumas coisas, ele pode ter direito a algumas coisas e uma situação é essa. Quem foi o principal jogador da história do Goiás? O Lincoln, Leão da Serra. Pra mim, disparado o Lincoln, sabe? Eu me recordo que quando o Lincoln não jogava, isso eu tô falando de quando? 76, eu acho, né? Eu sou péssimo pra data. Mas quando o Lincoln não jogava 80, né, os anos 80, sim. Não, ele já jogava em 75, quando inaugurou o estádio. O primeiro time do Goiás tinha ele, no Campeonato Brasileiro. Ele fez o primeiro gol, foi uma seleção de Portugal contra Goiás, seleção de Goiás, e ele fez o primeiro gol dos brasileiros, que Portugal saiu na frente. O primeiro gol do estádio foi do Otávio, português. E ele fez o primeiro gol brasileiro. Então o Lincoln, quando ele não jogava, era duro. Eu me lembro uma vez que ele ficou numa seca de uns 20, 25 jogos. E o Goiás caiu muito naquela época. E o Goiânia tinha um time muito forte. O Goiânia tinha um jogador chamado Marco Antônio, que cobrava falta. Tinha o Bill, né? O Goiânia tinha um time muito, muito forte. Era um time... O Itumbiara tinha um time muito forte. O último título do Goiânia foi em 74. Pois é. Mas o Goiânia incomodou muito, assim, até 80. O Goiânia incomodou demais da conta, né? Esse Doriva que tá... O Doriva, se eu não me engano, jogou no Goiânia. Jogou na Anapolina, ele veio pela Anapolina, né, e depois teve com um período então, assim, no Goiânia. O Lincoln, para mim, foi o grande jogador. Eu perguntei, já sabendo a resposta, que eu tive o prazer de estar no aniversário de 50 anos do Theo José, e ele fez questão, né, de convidar, né, e tratou o Lincoln como um convidado ilustre do aniversário. O Lincoln estava presente. Você bota fé que esse time do Goiás sobe? Não. Esse time que está aí, não. Você já jogou a toalha? Já joguei a toalha. Falta treinador e o grupo é um grupo que é unido para eles. Eu me enganei com esse grupo no começo do ano. Não dá tempo de... Se mandar embora treinador, se mandar embora uns 4 jogadores e trouxer uns 3. Você disse que se enganou com o grupo? O grupo, quando eu convivi com esse grupo, né? Que no começo do ano eu estava com esse negócio do futebol feminino, eu frequentava ali, ia ver treino. E eu convivi com esse grupo, né? Esse menino Léo Senna é um menino que eu já conversei várias vezes com ele, em termos de, olha, cuida da tua carreira. Eu não sei se ele sabe, mas eu junto ao Sérgio, eu ajudei ele em termos financeiros, que a história dele é uma história de vida complicada, e sempre falei, gente, cuida desse menino, cabeça dele, cuida do menino. E outro, então esse é um grupo que eu presenciei eles pedindo para nutricionista, podemos fazer uma pipoca hoje à noite aqui na concentração, que a gente vai passar um filme. Então eu falei, pela primeira vez é um grupo unido para o bem, né? E me enganou, porque é um grupo unido para eles. É um grupo que não está pensando no bem do Goiás, está pensando no bem deles. O que eles fizeram com o Sérgio Soares, aquilo foi uma grande, não gosto da palavra, mas vou usar, foi uma grande sacanagem. Por quê? Porque o Sérgio Soares era mais duro. O Sérgio Soares não passa a mão na cabeça igual o Silvio Criciúma passa. O Sérgio Soares gostava de treinar. E treinava, exatamente. Mexeu na estrutura deles. Então eles são unidos para eles. E está dividido agora. Agora tem 3 grupos lá no Goiás. Tem os evangélicos, os religiosos, porque tem uns 2 ou 3 católicos. Tem os que não gostam dessa história da religião, que é muito forte lá dentro hoje. Se é bom ou ruim, eu achei no início do ano que era bom. Mas agora eu não sei mais se é bom ou ruim, tão forte como está lá, na concentração, essa coisa toda. Tem a turma da noite, então são 3 grupos. É os que não gostam desse, o da noite
e o grupo dos religiosos. Então tá dividido. Agora, o Silvio Criciúma tá refém deles, porque eles é que mantiveram o Silvio Criciúma. Eu ouvi outro dia na rádio vocês falando assim, pô, mas contratou o Andrezinho, contratou o Gustavo e ele não colocou para jogar. Ué, como é que ele vai tirar a turma dele? Tem isso. Então, eles vão entrar aos poucos. Como é que ele vai tirar? Né? Então, é complicado. O outro menino que chegou aí, o zagueiro, que eu nem sei porque veio. Matheus Ferraz. Nem sei porque veio. Esse Matheus Ferraz já chegou, não, deixa ele aí e tal. Já chegou fazendo a panela, né? Então, com esse treinador, que muito bom para a categoria de base, muito bom para trabalhar para o futuro, bacana, um cara comprometido com a causa do Goiás, mas não tem condições de treinar o time profissional para levar para a Série A. E com este grupo de jogadores da forma que está, o Goiás não sobe. Nesse momento, os 4 primeiros da Série B são Juventude, Guarani, Vila Nova e América Mineiro. A gente está vendo o Vila inserido aí nesse grupo. Você acredita que o Vila tem força para ficar? Não, por causa de problema financeiro. O Vila Nova não está com a situação financeira tranquila. Essa punição que o Vila Nova recebeu, horrível, porque era um momento de ganhar um dinheirinho com a torcida indo aos jogos. Então, horrível. E como a gente estava conversando antes, principalmente contra o Internacional. Então, eu acho que o Vila Nova vai chegar um momento que vai faltar o dinheiro, sabe? E a gente conhece jogador. Vai atrasar prêmio, vai querer prêmio maior. Tá vendo que o Vila Nova é um time muito forte, um time de massa. Então, eu acho que o Vila vai se complicar nos problemas financeiros lá na frente. Eu não sei como está a vida do Juventude, mas o Juventude não é o primeiro ano dele. O ano passado foi um ótimo ano do Juventude e um ótimo ano no Campeonato Gaúcho. Ótimo ano que eu digo assim, um time que apareceu. Não estou falando, mas o que ele ganhou ano passado? Nada. Mas era um time que estava acabado e que começou a pôr a carinha de fora. Então, para o Juventude, o Juventude, eu acho que segura a onda. Ele tem um estádio que, né, o torcedor comparecendo faz diferença. E né? é uma região rica, eu conheço ali, é uma região rica, eu acredito que os empresários estejam ajudando agora, então vai se virando. O Internacional, eu acho que sobe. Acho que o Internacional sobe. O América, não sei. Eu gosto do treinador do América. Eu ainda gosto do Anderson. Anderson Moreira. Eu ainda gosto do Anderson. Eu acho que o Anderson não foi bem no Goiás. Acho que o Ximenes atrapalhou muito a vida dele. Ele não foi bem no Goiás. Mas eu ainda gosto. Eu acho um cara muito sério. Eu acho um cara que trabalha. Ele não foi bem na última passagem dele pelo Goiás. Mas então o América, por causa do Anderson, quem sabe? E assim, tem gente subindo. Por exemplo, o Ceará pode aparecer por aí. Sabe? O Guarani tem problemas de dinheiro. O Guarani eu não sei onde vai, não. Mas o Goiás não esquece os outros. O problema do Goiás é o Goiás, não é os outros. O Goiás está perdendo para ele mesmo. Ele está perdendo para ele mesmo. Por falar em sonhos de Goiás, de Vila, Série A, o representante da região Centro-Oeste é o Atlético em 2017 e faz uma campanha ruim demais, sim, Theo. Sim. Eu acho que o problema do Atlético, dinheiro também, né? Hoje, o futebol brasileiro, o Goiás, tirando Corinthians, Flamengo, Palmeiras, o Goiás tem um bom dinheiro e o Goiás não tem dívida. O Atlético ganha bem menos do que o Goiás. Com esse dinheiro que o Goiás tem aqui hoje, se ele estivesse na Série A, fazendo tudo direitinho, bom treinador, diretor de futebol experiente, grupo bacana, o Goiás dificilmente, com esse dinheiro que ele ganha hoje, dificilmente vai brigar para ficar entre os 6. O Atlético tem menos dinheiro do que o Goiás e o Atlético teve que montar um time todo de novo. E perdeu um treinador que era uma base. Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo era um cara que tinha os jogadores na mão. E acabou o Adson. O Adson não é gênio, é um profissional que para o Atlético vai muito bem, muito bem. O Adson acabou contratando jogadores que não renderam, porque quando você contrata um jogador, você não tem 100% de certeza que ele vai render ou não. Então, assim, muitas vezes o Adson contratava gente, acertava na mosca. Uma hora você vai errar. E alguns jogadores não renderam. E o Atlético não tem dinheiro. E o Walter? O Walter... Qual que é a sua... Eu tô perguntando individualmente, porque é um jogador que jogou no Goiás, teve no Goiás, e agora tá no Atlético. Não jogou no Goiás e ainda não tá conseguindo jogar no Atlético. Eu acho que ele não vai jogar no Atlético. O Walter, eu já gostei muito do Walter, me deu muita alegria. Chamava de Walterrô. Mas o que ele fez no Goiás nessa última passagem foi uma coisa nojenta, horrível. Sabe, a atitude dele com o garoto, o goleiro lá. E depois, eu sei dos bastidores, o que ele falou para os dirigentes naquele dia, a forma que ele falou, e depois a forma que ele ficou na internet tirando sarro.
O Goiás perdeu do Fluminense, ele foi lá e tirou sarro. Então eu perdi o respeito pelo Walter. E o que ele está fazendo no Atlético mostra que eu não estou errado. Infelizmente, a cabeça do Walter é complicada. Eu acho que o Walter corre um seríssimo risco de ter a sua carreira sendo jogada fora. E é um jogador que eu sempre falei, ele tem todos os bons fundamentos do futebol. O único que ele não tem tão bom é o cabeceio. O resto ele tem todos. O drible, a proteção da bola, o chute com a perna direita, o chute com a perna esquerda, o lançamento. Colocação, ele sabe se colocar. Na hora de bater pro gol, a finalização. O cabeceio dele que poderia melhorar um pouquinho, sabe? Mas a cabeça atrapalha bastante. Theo, deixa eu bater alguns tópicos com você de futebol mundial. Seleção brasileira tem condições de ser campeã da Copa? Tem, a seleção brasileira está no caminho certo. Agora, quem é melhor que o Brasil hoje? Eu colocaria no mesmo nível, talvez. A gente não teve ainda o confronto, né? Mas eu coloco algumas seleções que vão... Essa Copa do Mundo vai ser muito legal. Para mim vai ser a mais equilibrada dos últimos tempos. Eu coloco a Alemanha, que ela vai vir com uma base rejuvenescida. A molecada foi lá e ganhou a Copa das Confederações jogando bola. Portugal tem uma molecada subindo boa de bola e tem mostrado isso. Olho na França. A França está com uma molecada que corre, é boa de bola. A França vai dar um trabalho danado. E o Sampaoli vai arrumar a Argentina. A gente não tem defesa. Mas do meio de campo para frente, a Argentina é um time para dar trabalho. Eu acho que essas seleções vão disputar o título. E o Brasil, de uma forma muito dura. Eu acho que vai ser uma Copa do Mundo muito legal. Aí você pega, correndo por fora, não sei se para brigar por título, mas correndo por fora o Chile, o México do Osório. Itália, que sempre é forte. A Itália sempre aparece, né? A Inglaterra a gente não sabe, está passando por uma renovação, temos que esperar um pouquinho. A Espanha eu acho que a renovação ainda vai demorar mais. Ele tem uma molecada, eles chegaram na final do Europeu Sub-21 e perderam para a Alemanha, e eu vi alguns jogos, tem uma molecada boa, mas não é para agora. Então a Espanha ainda vai passar uma transição maior. Theo, Neymar dá conta de ser o cara do Brasil? Quando ele tá com a Bruna Marquezine, ele melhora. Ele tá sem, né? Então eu não sei, não. O Neymar é um jogador ainda em fase de evolução e eu acho que ele vai evoluir. E eu acho que na Copa do Mundo ele vai estar mais maduro com o Tite. O Tite coloca ele com a cabecinha num lugar. Eu acho que o Neymar tem tudo para ser o destaque dessa Copa do Mundo. O Theo José, presidente do Goiás, contrataria o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Por quê? Você acha ele mais jogador do que o Messi? Eu acho que ele é mais decisivo para o time do que o Messi. Assim, o Cristiano Ronaldo não tem a mesma habilidade natural do Messi, mas é um cara que treina muito. Falta, bater com a perna direita, bater com a perna esquerda, bola molhada, pênalti. E isso aí ele sabe que para ele ser o melhor do mundo, ele tem que continuar trabalhando nos treinamentos, evoluindo. E ele faz isso. E ele é muito forte, né? Ele é muito decisivo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, num time, ele é mais decisivo do que o Messi. Agora, é uma briga muito boa, é pau a pau, mas eu sou mais Cristiano Ronaldo. Theo, e falando de futebol mundial, você é um profissional da imprensa que está inserido em coberturas de Liga dos Campeões, campeonatos pela Europa, né, Copa das Confederações, Copa do Mundo, e a gente está vendo muito aqui, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, a gente está vendo muito que está acontecendo. Os jovens estão se interessando cada vez mais pelo futebol europeu, pelo que acontece na Inglaterra, com o Arsenal, com o Chelsea, com os Manchester, com Tottenham. Na Espanha tem Barcelona e Real Madrid, Atlético de Madrid, eles tomam conta. Na Itália, Juventus, Milan e Inter sempre foram fortes, né? Tem o Nápoles que tá bem, tem o Bayern de Munique, o Borussia. Ou seja, né, esses times, eles passaram a ser, né, temas de debates nos bares, nas conversas de futebol. Por quê? A audiência da Liga dos Campeões ela só vem crescendo. Pois é, você tem esse filtro. Ela só vem crescendo. Eu faço Liga dos Campeões há mais de 10 anos, a audiência só vem crescendo. Eu acho o seguinte, eles têm os melhores atores, vamos trabalhar como se fosse uma peça. Eles têm os melhores artistas, ponto. O teatro deles é melhor. A peça de Liga dos Campeões, você fala, pô, é igual a decisão.
o estádio está embalado, a Tá transmissão, você vê o ônibus chegando, você vê o jogador ali brincando, você quer ver o fone dele e tal. Então, a competição é melhor. E outra coisa, os times, eles se especializaram também em atingir esse público, que é um público que está indo para a televisão só para ver esporte. Por exemplo, o meu filho não assiste televisão aberta. Ele tem a televisão no quarto dele, ele não liga nunca. Ele não assiste nem TV a cabo, ele assiste Netflix. Ele tem lá, assiste Netflix e o resto é no computador. A TV aberta, ela está mudando. O esporte vai continuar muito forte, vai continuar forte. Porque o esporte a pessoa quer ver na hora. E esses times sabem disso. Então, esses times estão trabalhando as mídias sociais, estão trabalhando as campanhas de marketing. Por exemplo, o Real e o Barcelona, o Real já está nos Estados Unidos, que vai ter o jogo Real e Barcelona, e tem uns amistosos. E o Barcelona está no Japão. Quer dizer, vai fazer uma preparação no Japão. Depois vai para os Estados Unidos. Por que esses caras estão indo para os Estados Unidos? É porque os Estados Unidos é um mercado a ser conquistado. Né? Então, eles estão muito à frente. A gente tem a Florida Cup, que os times daqui reclamam. Mas o Bayer Leverkusen, né, que teve na Florida Cup em janeiro, foi. O Bayer levou, sei lá, 30 jogadores. E levou mais 50 pessoas na delegação. Quem são essas 50 pessoas? É o patrocinador, é o cara que ele tem interesse por alguma coisa. Vamos lá. Então, eles... Nós estamos atrasados, sabe? Que eu digo do Goiás. Terceirizada. Como que pode? Sabe, você tem... O jogador... Como que pode um jogador aparecer contratado pelo Goiás a 730 dar na frente? Do que o site, do que o Twitter dele, sabe? E não... Esse jogador... E eles têm os melhores jogadores, porque eles têm mais dinheiro, eles vão aqui e contratam. E além do mais, um filho meu de 12, 15 anos de idade, eu vou levar no Serra Dourada depois do que a gente viu na briga de Goiás e Vila Nova. Eu vou deixar meu carro e eu não sei como é que eu vou encontrar meu carro. E sobre essa briga? Você acha que a punição aí de 5 jogos? Branda. Se eu sou a CBF, o Goiás e Vila Nova não jogam mais na sua casa até o final do ano. Não, mas que culpa tem o clube? O clube é o maior interessado em que o seu torcedor seja bem tratado. O Serra Dourada não é do Goiás, não é do Vila Nova. Então vamos sentar aqui com o pessoal do Serra Dourada. Ô, Serra Dourada, vamos melhorar esses bares. Como é que está de segurança? Olha, no segurança nós temos aí a polícia. Quantas pessoas da polícia? 200 pessoas. Caramba, pro jogo Vila Nova, essas torcidas, não dá. Então vamos contratar mais 200 segurança, mais 100 segurança. Vamos conversar com a polícia. Eles são os maiores interessados. Mas o torcedor vai brigar. Não, o torcedor vai brigar. Por que o torcedor? O torcedor teve uma briga na Copa das Confederações entre torcidas chilenas. Entre duas facções da torcida chilena. Esfaquearam. Chegaram lá, deram baculejo, acabou, não teve mais briga, sabe? Na Europa, os times se uniram junto com as autoridades e resolveram o problema de segurança. Aqui a gente vê o problema no Vasco. O Eurico Miranda, não, o problema é da polícia, a polícia não. Não, gente, vamos trabalhar junto. É aí que eu digo, como você vai punir quem? Você vai punir o Serra Dourada? Tem que punir os torcedores, isso eu acho um absurdo no Brasil, no Rio de Janeiro pune. A torcida do Corinthians ficou lá quase 6 meses presa e o povo reclamando. Lá no Rio eles têm. Olha as imagens, Theo. Olha aí, olha que absurdo, gente. Apareceu uma viga, olha lá. É lá, olha isso, gente. Isso é um absurdo. Olha, o cara tá matando o outro. Isso é um absurdo. E a polícia, ela chega ali e fica olhando. E eu acredito assim, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Olha isso. Sabe aqui, ó, tem um policial aqui, ó, passou ao pé dele. Por que já não saiu correndo pra lá? Você está entendendo? Essa polícia tinha bala de borracha? Tinha bomba de efeito moral? Eu acho que não. Então, mas isso é um problema da polícia, não é do clube. Não, mas o clube tem que chegar lá e falar, o que vocês estão preparando? Vamos fazer diferente? Vamos fazer isso aqui? As diretorias de Goiás, eu digo de Goiás porque eu conheço bem, elas não se preocupam com o torcedor. Elas não se preocupam com nada. E como é que tem uma viga dessa aí, gente? Da onde surgiu isso, gente? Sabe? É um negócio absurdo. Theo, caminhando para o final desse bate-papo, mas mais do que especial, gostoso mesmo, a gente poderia ficar aqui
né, durante mais 2, 3 horas, tranquilos, os assuntos não iriam terminar. Queria falar com você sobre televisão, né? Quem foi o seu grande referencial como narrador? Na televisão, olha, eu vou pegar... Eu não tive um grande referencial. Muita coisa do Luciano eu aprendi. O Galvão, muita coisa do Galvão eu aprendi. O Galvão, principalmente na época que eu via mais, tempo atrás, o Galvão era um cara que ele era sempre muito bem informado nos jogos. E o Galvão ele sempre soube fazer um enredo do jogo, né? Se o jogo tá ruim, ou tá não sei o que, ele faz um enredo, é tipo um capítulo de novela. O Luciano era a força da emoção, né? Agora, eu aprendi muito com o Zé Carlos Araújo, locutor do Rádio Carioca. Eu acho que o Zé Carlos Araújo, ele tem uma locução agradável, não precisa ser gritado o tempo todo. E aqui em Goiás, um locutor que eu sempre ouvia e tem umas coisas que dá pra gente aprender, dá pra ser uma escola também, o Edson Rodrigues. Eu juntaria esses 4 profissionais, foram os profissionais que eu mais vi e que eu mais aprendi com eles. Como narrador, você trabalhou com comentaristas profissionais que se formaram dentro da profissão. E de uns anos para cá, os jogadores, ex-jogadores, estão, né, ingressando, né, com muita força nessa área. O quanto é difícil e o quanto é fácil trabalhar com os ex-jogadores? Olha, eu trabalhei no começo com jornalista, vamos colocar assim, e agora eu tenho trabalhado na televisão aberta hoje, jornalista, comentarista, acho que não tem, né? Vamos pegar Só tem na Rede TV o Juarez, né? Na Bandeirantes tem Denilson. De futebol, Denilson e o Neto. Né? Na Globo, Juninho, Casagrande. Só jogador. Então, Caio. E isso também está acontecendo no automobilismo. Mas por que está acontecendo isso, Théo? Eu não sei se o jornalista ele se encolheu ou se o jogador O jogador tem uma coisa que a televisão gosta muito. O jogador ele chega num hotel, num aeroporto, mesmo num estádio, as pessoas vão para cima. Ele é mais famoso, né? Ele é mais estrela pro telespectador, não gosto dessa palavra, mas para as pessoas que assistem a gente, ele é mais estrela do que um jornalista. Eu não sou contrário de jeito nenhum a jogador. Eu já trabalhei com os dois, eu gostaria de ter o equilíbrio. Eu acho que a gente precisava de mais comentarista, jornalista na televisão, sabe? Um equilíbrio, como era a Bandeirantes no começo, quando o Luciano do Vale começou com os ex-jogadores. Sempre tinha um jornalista e um jogador, né? E agora a gente está tendo ex-árbitros, né? Eu não sei se esse investimento... Porque, por exemplo, o Neto, que eu trabalho. O Neto é um cara que ele vê o lance antes do replay, ele fala, foi falta, está impedido, tal. Então o Neto, ele é um ex-jogador que ele cumpre muito bem essa função do árbitro. Eu não sei se a gente precisa de tanto árbitro na televisão. A gente não tem mais na Bandeirantes. E eu não sinto falta. Eu já trabalhei com o Godoy, que era um monstro. E eu não sinto falta. Sabe? Porque a gente está vendo a imagem, gente. É muito replay. Sabe? Você vê um lance, você não é árbitro, eu falo assim, foi falta, não foi falta, está impedido, não está impedido. Sabe? Eu acho que... Mas você perguntou sobre isso. Eu gostaria de um equilíbrio do jornalista e do jogador. O jogador é muito legal porque a gente, por exemplo, o Neto, ele vê um lance de uma forma muito rápida. Sabe? Ele vê a jogada e fala assim, está impedido, está isso. Ele falou assim, devia ter batido com a perna esquerda. Ele é muito rápido, porque ele vivenciou e o Neto é muito inteligente. O Neto, ele é rápido no raciocínio dele. Ele é muito inteligente. Ele vê, por exemplo, às vezes, quando a gente está fazendo off-tube, a transmissão do estúdio, não do estádio, ele sobe lá um escanteio, sobe um, faz o gol, e eu não vi quem fez o gol no bolo. Eu olho para ele e já me fala, sabe? Então ele é muito rápido. O Edmundo, eu peguei o Edmundo numa fase de evolução do Edmundo, né? Eu acho que o Edmundo está evoluindo ainda. Hoje está, né? Na Fox. Hoje está na Fox, está evoluindo. E esses profissionais, você não precisa citar nomes especificamente, mas pelas suas experiências, pelas experiências de outros companheiros na televisão,
são ex-jogadores, né, que viviam uma rotina diferente, né? Eles eram as estrelas, né? Eles eram o centro das atenções. Você narrava os lances deles, né? Sim. A gente comentava os lances dele, elogiando, criticando. Existe por parte deles um compromisso com a profissão? O Neto é muito comprometido. O Neto é bem comprometido. Porque às vezes demanda um tempo, né? Para cortar esse cordão umbilical. Demanda. Eu vejo ele, por exemplo, o caso específico, estou falando de um que é bem comprometido, é o Neto. Outros não são tão, sabe? É aí que eu falo que às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem uma formação de jornalista, ela não é melhor nem pior. Como eu vejo muito ex-jogador falar assim, eu tive lá dentro, eu sei mais do que o jornalista. Não é por isso, sabe? Eu joguei bola também. Eu queria ser profissional de futebol, joguei bola. O jornalista, pela formação dele, vamos dizer assim, ele estuda mais. Então ele leva... eu sou uma pessoa que eu estudo muito. O que eu não estudei quando eu era estudante mesmo, eu estou estudando agora em dobro. Eu estudo muito, desde pronúncia, notícia, tudo. Eu estudo muito. E o jornalista tem isso. Então, por isso que eu falo que é uma combinação. Tem ex-jogador que também corre atrás, mas a maioria não, porque ele é o ex-jogador, ele tem que ver o lance. Trabalha com o nome. Exato. E já jogou, né? Então, mas aí que eu falo que o jornalista é mais... Na crise, por exemplo, acidente Chapecoense, do avião da Chapecoense, de repente... briga de torcida, uma coisa maior, na crise o jornalista é mais preparado, sabe? Porque ele tem o exercício da profissão. Por isso que eu falo, acho que a combinação é importante. Agora, respondendo a sua pergunta, tem ex-jogador muito comprometido hoje com a televisão e tem outros que nem tanto. Theo, foi muito bom recebê-lo aqui na TV Diário de Goiás. Foi muito bom esse bate-papo, como disse agora há pouco. Poderia se estender aí por 2, 3 horas, porque a gente ainda teria muitos assuntos para abordar com você. Não, o prazer foi meu e a gente volta para a gente falar mais. Eu adoro esse tipo de programa. Sucesso para vocês, um grande abraço, um grande prazer conversar com você, Charles. Sorte. Quem sabe o Goiás, né, te dá ainda alegrias nessa temporada. Vai precisar de muita sorte. Obrigado ao Theo José, narrador da TV Bandeirantes, companheiro, né, goiano que o Brasil inteiro conhece e respeita, foi o nosso convidado aqui na TV Diário de Goiás. Um grande abraço a você, né, e acompanhe, né, as nossas redes sociais, a nossa página na internet.